Bem-vindos ao canal do Remy Factos. Mais uma vez eu estou aqui na Igreja Adventista. Essa é a segunda vez que eu faço vídeo aqui. Primeira vez eu recebi o pastor Vinti, o presidente da União, né? Estava aqui comigo no canal do Remy Factos. E esta é a segunda vez. Por quê? Porque quando o pastor Vinti esteve aqui neste lugar, neste município do Alto Zambeze, fez a questão de prometer os fiéis da mesma igreja que traria aqui um pastor dentro de 3 meses. E graças a Deus cumpriu com a sua promessa. Não era só o pastor Vinti, mas sim também estava aqui no mesmo dia o presidente da Missão Leste. Também fez a mesma promessa junto ao pastor Vinti, o presidente da União. Então, eu quero saber na parte dos membros, porque muitos deles pensavam que fosse uma mentira. Olha, aqui está fazendo muita poeira, penso que este pastor que está aqui agora veio com uma benção muito grande. Nunca caiu chuva e na chegada dele tem algumas ameaças de chuva. E falar também com alguns fiéis, com alguns crentes da mesma igreja, saber da parte deles se estão satisfeitos ou não. E perguntar também algumas coisas que eu vou achar necessário. Tenho aqui o primeiro irmão, é o irmão que faz parte desta igreja. Irmão, primeiramente seja muito bem-vindo ao canal do Remy Factos. Muito obrigado, boa tarde a todos, boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado. Faz parte desta igreja, pois não? Sim, senhora, sou membro batizado e faço parte da igreja. Quanto tempo vocês ficaram sem pastor? 2, caminho a 3 anos. Este ano, se caso não tivéssemos pastores, a missão não trazesse pastor aqui, então estaríamos completando 3 anos. Ok, muito bom. Alguma coisa faltava porque não tinha pastor aqui? Uma igreja, por exemplo, estamos a falar da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Acredito eu mesmo que sem pastor a igreja não avança para o desenvolvimento. Por quê? Vamos dar um exemplo. Nós até podemos ir evangelizar, mas vai se precisar de um pastor, de alguém ungido do Senhor para o efeito dos batismos, para uma mensagem de conforto, então cerimônias de Santa Ceia. Então, entre outras atividades, são as atividades muito importantes que às vezes é necessário a presença de um pastor. Ok, obrigado, irmã Saúde. Então quer dizer que a união faz força, né? A união faz a força, claro. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. E tenho aqui do meu lado mais uma irmã, Lourdes Tempo, né? Sim. Irmão, vocês receberam um novo pastor, pois não? Sim, recebemos. Qual é a diferença? Naquele tempo que você não tinha um pastor e atualmente você já tem um pastor. Sim, já tem. Há uma diferença? Sim, há uma diferença. Qual? Porque a igreja sem um pastor, essa igreja é morta. Uma igreja precisa ter um pastor para cuidar das suas ovelhas. Com isto nós nos alegramos. E quem foi o intermediário? E o porquê que só agora enviaram um pastor? Tem uma noção para poder explicar a mim? Eu dou graças a Deus ao nosso presidente da missão. Graças a ele é que deu essa toda a força que o Kazombo seja respondido por um pastor. Porque não foi fácil nos trazer um pastor. Até nos prometia que para não ter mais um pastor na nossa igreja. Tendo uma igreja tão grande aqui no Alto Zambeze sem pastor, acho que não seria ideal estar mesmo assim as ovelhas sem pastor. Prometia o quê? Para não ter pastor aqui? É isso? Não tínhamos problema de não ter pastor. Graças a Deus, o nosso presidente resolveu os nossos problemas. Há questões que eu não posso aprofundar, tipo, pode tentar criar polêmica, mas isto aí não é a minha responsabilidade de criar polêmica nas matérias, ok? Mas, sabem, lembrem que eu sou criador de conteúdo, eu não sou a favor de ninguém, certo? A questão é, minha irmã Lourdes, né? Sim. Quando o presidente esteve aqui, prometeu trazer um pastor e cumpriu, né? Sim. A pergunta é, achas que fez um favor ou é a obrigação do presidente? É a obrigação de um presidente. Ok. Sim. Então sentiu, né? Sim, sim. E trabalhou muitíssimo bem. Sim, trabalhou Então, muito bem. Ok, obrigado, irmã Lourdes. Sim, obrigado também nós. Pastor Vinti, obrigado mais uma vez, porque a irmã Lourdes e outro irmão diz que graças a ti e a Igreja Adventista hoje agora conta com um pastor. E eu daqui a nada vou falar com o mesmo pastor. Ao meu lado estou aqui com o pastor Fernando Muniz. Tem mais outro nome, pastor Fernando Muniz Cacinda, mas nós estamos acostumados com o nome de Fernando Muniz. E lembrando que já esteve no programa do Remy Facto, na nossa sala de podcasts. Pastor, mais uma vez, seja bem-vindo ao Remy Factos. Muito obrigado. Tá. Pastor, diga-me lá uma coisa, se sentes aliviado porque a igreja recebeu um novo pastor?
Sim, por acaso, sinto-me aliviado pelo facto de que uma grande responsabilidade que até então estava sobre os meus ombros passou para um outro servo do Senhor. Então sinto-me aliviado e grato a Deus. Ok. E diga-me lá, o pastor não dependerá nada, ou seja, vocês terão uma relação entre Kazombo e Luau, mas o pastor daqui do Alto Zambeze será independente? Olha, ele é pastor daqui, então os assuntos que têm que ver com o distrito do Alto Zambeze estão sob sua responsabilidade. Acreditamos que a missão, né, ao colocar um pastor aqui como de facto cumprimento da promessa do presidente da União, é porque é um servo de Deus, é uma pessoa competente para realizar os trabalhos de Deus aqui nesta localidade. Então, tudo que tem que ver com o distrito do Alto Zambeze será sob responsabilidade dele. Obrigado, irmão Fernando, pastor do distrito do Luau, pois não? Não, muito obrigado. Eu estou especialmente grato e tenho a certeza que Deus visitou o Alto Zambeze e serão muito abençoados com a presença do pastor Jeremias Sampaio. Muito obrigado mais uma vez, pastor Fernando. Deus abençoe. Estamos juntos. Obrigado. Yeah. Então, foi a conversa com o pastor Fernando. Ele deu um suporte muito grande neste município, né, do Alto Zambeze, no distrito do Alto Zambeze, melhor assim. Deu suporte porque não havia pastor. Foi ele que circulava mais de 250 e tal quilômetros para então dar o suporte nessa igreja. Segundo ele, diz que já está aliviado. Por isso mesmo, vou falar com o ancião desta igreja e depois falo com o pastor, o novo pastor nesse caso. A igreja adventista tem diversas organizações dentro da mesma igreja. Existem anciãos, existem diáconos e outras direções também, onde há responsabilidade de acordo com os cargos, né? Ou de acordo com as direções. E este senhor, ele é um pai e é responsável da igreja. No sentido, não é responsável assim 100%, mas quero dizer que ele é o ancião, porque ancião na igreja adventista, ele é como se fosse um ancião coordenador. Se estiver errado, deixa nos comentários, né? Se estiver errado, deixa nos comentários. E ele é o ancião, está aqui comigo, ao meu lado, que eu vou criar algumas questões que ele mesmo deve então responder as mesmas. Ancião, seja bem-vindo ao canal Remi Factos. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço porque nós aqui, a igreja estava sem o pastor. E pela graça de Deus, das nossas orações de 50 madrugadas, dias que nós passamos aqui neste município do Alto Zambeze, concorremos com as orações de 50 dias. E nada que nós sabíamos. E brevemente tínhamos de receber uma visita que nos chega aqui neste nosso município, na Igreja Central do 7º dia em Kazombo, o presidente da União. E quando chegou, viu o município é muito vasto e a longa distância do distrito do Luau para cá. E prometeu-nos, porque não, sendo que eu não posso vos deixar as ovelhas assim sem o pastor. Na verdade, o nosso pastor, muito agradecimento, queríamos pedir as bênçãos no nosso Deus que é Criador, ser onipotente dos céus da terra. A promessa, na verdade, uma pessoa, infelizmente, ser verdadeiro. E nós conseguimos de ver a tua promessa que nos chega aqui hoje em dia, o pastor que nos chega nessa igreja distrital do município do Alto Zambeze. Era só o meu agradecimento. Infelizmente não tem muito e Deus vos abençoe para que sempre continue com os mesmos trabalhos até na vinda de Jesus Cristo. Muito obrigado. Na verdade, a ação fez a auto-apresentação, fez aí o resumo da matéria dele, mas essa aí não era a minha questão. Eu disse, tem algumas questões para te colocar, certo? Sim. Ainda não vai. A pergunta é assim, chegou um pastor e foi recebido por vocês. Sim. A minha pergunta é, se o presidente da União, o pastor Teixeira 20, não viesse aqui nesta localidade do município do Alto Zambeze, no distrito da Igreja Adventista, no Alto Zambeze, então quer dizer que não teríamos pastor, é isso?
Bem certo, às vezes se o pastor não chegasse aqui, nós não deveríamos ainda receber o pastor. Obrigado, Ancião Fundulo, né? É o nome mais famoso. Qual é o nome que tu tens mais Muito famoso? obrigado. Infelizmente, eu chamo-me o nome bem conhecido da igreja, mas que o meu documento reza pelo nome de José Jonas Candala. Felizmente, como o pai é Fundulo Candala e me conhece bem dito na igreja, chamo-me o velho Ancião Jonas Fundulo. É um ancião muito ativo nesta igreja. Muito obrigado. Obrigado, eu ancião. velho, já envelheci e podem me desculpar pelas minhas falhas, porque a mente também, na cidade estamos ainda indo. Obrigado, ancião. Muito obrigado. Muito obrigado, José. Certo. Então, foi a conversa com o ancião Jonas Fundulo. Ele é ancião lá desta igreja e é coordenador de outros anciãos. Aguarde, porque eu vou falar agora com o pastor. Conforme prometido, eu estou ao lado do pastor. É uma benção porque a igreja adventista do sétimo dia aqui no Alto Zambeze recebeu um pastor novo. De acordo às informações das primeiras pessoas que passaram aqui no canal de Romifactus. E então quero já desejar as boas-vindas ao pastor aqui no município de Alto Zambeze. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado e também obrigado pela recepção. Muito obrigado. Pastor, é pela primeira vez aqui neste município? Primeira vez e deixa confessar que estou maravilhado, não é? Com o que estamos vendo já desde quinta-feira. Está a ser uma experiência bastante agradável. Queira Deus que essa experiência continue por mais algum tempo. E este será o primeiro ano na função de pastoral, pois não? Certo. Sim. Qual é a imaginação? Quando eu não sei de quem foi o convite, já queria saber quem fez o convite para então vir até aqui no Alto Zambeze. É muito distante, né? Notou? Certo, nós dissemos de manhã que, na verdade, fomos informados que o Alto Zambeze, Kazombo, não é? Era uma terra longínqua, mas como também afirmamos de manhã, vamos agora tentar e, se possível, conseguir retirar a ideia de que Kazombo é distante. Na verdade, Kazombo é próximo do coração de Deus. Kazombo é uma terra de bênção. Eu falei com alguns irmãos e muito agradeceram porque eles disseram-me que haverá algumas mudanças. Primeiro, pastor, depois da tua chegada aqui, haverá algumas retificações da igreja ou primeiro vai sofrer uma análise? Certo. As mudanças, elas acontecem a cada dia. Prezados, o que vai acontecer, primeiro nós devemos fazer um estudo de campo. O que é que já temos de bom? E ali onde for necessário um reparo, onde for necessário uma mudança, em nome de Cristo Jesus, essas mudanças vão acontecer. Tudo para a progressão do Evangelho. Mas o que a igreja deve esperar do pastor Jeremias? Temos a noção de que a igreja terá de esperar não apenas um pastor. A igreja terá de esperar um irmão que juntos venhamos trabalhar na missão do Senhor. Ok. Estás preparado para todas as dificuldades aqui neste município? Não? Dizer que não estamos, estaremos a mentir. Okay. Estaremos a mentir. É isso. Pastor, estaremos sempre juntos e qualquer coisa vamos passando as informações. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe. Obrigado. Kazombo, terra de bênção. Tunasakulila chikuma, tunatoa miaka porque Deus respondeu o pedido que os filhos de Deus fizeram. Ficaram muito tempo sem pastor, mas graças a Deus, Deus ouviu a voz do lamentações dos filhos de Deus, dos fiéis da igreja adventista, e o presidente enviou então um pastor nesta igreja. É muita felicidade, na verdade, porque só sente dor quem passa na dor. Mais uma vez, continuo a fazer as gravações e para dizer que ao meu lado tenho aqui o pastor, ao mesmo tempo ele é o presidente da missão, certo? Ou seja, ele é o responsável do pastor que veio hoje, que a igreja recebeu. Por isso, ele é importante nesta matéria. Presidente, seja muito bem-vindo ao canal do Romifactus. Muito obrigado. Como é que foi a via, presidente?
Nós estamos acostumados a estas vias, isso para nós não é novidade, para nós está bom. O importante é que não há obstáculo que nosso Deus não consegue superar. Muito bom. Presidente, começo já com algumas perguntas. Vocês estiveram aqui, eu não me lembro o mês, mas não passa 7 meses, parece que não passa. E vocês prometeram que até dezembro vocês trariam um pastor nesta localidade. Mas, graças a Deus, não chegou este mês que vocês prometeram e trazeram já um pastor antes. Mas a pergunta é, pastor, lá dentro da igreja eu também fiz parte, disseram que ficaram sem dinheiro. E eu queria perceber por quê. É uma responsabilidade trazer um pastor aqui? Tudo vai depender de vocês lá na missão? É isto? Sim, sabe porque nós, como igreja, toda qualquer instituição séria trabalha com orçamentos. E quando os orçamentos estouram, pode ir para qualquer gestor. Nos meses de setembro, agosto, outubro, já não existe orçamento, apenas existe o balanço. Mas nós nos sentimos desafiados porque é uma promessa feita. E eu não sou muito de promessas, porque quem promete é Deus. Eu sou um ser humano, mas pela pressão que tivemos da igreja, a situação que vivenciamos, tínhamos uma pequena luz lá no fundo e então tivemos que tirar as palavras que estavam dentro para minimizar a pressão dos irmãos, do rebanho e da igreja também. Então, nós tivemos que nos fazer de tripas ao coração, colocando apenas combustível para chegarmos a este lugar. Por isso estamos aqui com o nosso administrador financeiro, mas os ajustes do arrendamento, do imóvel, da moradia do pastor, da remuneração, está tudo acautelado na graça do Senhor. O pastor não vai ficar aqui, como se diz, a trabalhar de garla ou a burla, não. Vai trabalhar e vai ter o seu garante. Quem trabalha merece uma recompensa. Está tudo acautelado. O orçamento, falo como administrador, tenho o meu orçamento e esse orçamento acabou-se no mês de junho, até o meio do ano. O meu orçamento acabou pela conta das viagens, a especificidade do território em si, são 3 províncias, estamos em cima de 25 ou 30 municípios, você tem que estar nesses lugares todos, tem que ficar aí 2, 3 dias, tem que ficar aí numa hospedaria, então quase que não temos orçamento que aguente a demanda das 3, que agora serão 4 províncias. Muito bem. Presidente, eu até entendo e como também entendo das vossas máximas responsabilidades que vocês acarretam. Agora a questão é, era necessário os membros desta igreja aqui no Alto Zambeze criar muitas reclamações só assim para poder então resolver os problemas deles e trazer um pastor? Isso era necessário, as reclamações? Não, nós não tomamos essa decisão pela reclamação, porque o irmão sabe perfeitamente que Kazombo antes já tinha dois pastores. Teve o pastor Aluel e o pastor Chipoia. Só que depois da saída do pastor Aluel ficou quase 2 anos e meio sem pastor. Não é que é reclamação, sempre esteve no nosso desafio trazer um obreiro, mas não estávamos a ver como. Sabe, temos que esperar a saída de uma funcionária que entrou em reforma no mês de agosto para nos dar folga no orçamento para podermos trazer o obreiro. Tínhamos a pretensão de trazer o obreiro, mas como assalariar esse obreiro? Se trazer alguém trabalhar nessas condições sem salário não fica bem. Tínhamos que ter uma folga, daí que nos possibilitou. Não é que era preciso a igreja fazer uma pressão, ou gritar, ou fazer barulho, não. Sempre esteve Kazombo nas nossas perspectivas e que, a qualquer momento, estávamos a prometer próximo ano, porque no final do ano nós temos aquelas nossas reuniões de ajuste, então a contar com a entrada de mais um obreiro para esta localidade, temos que mexer no nosso orçamento. Estávamos a prever janeiro, mas como temos folga, não adianta termos folga e deixamos esse dinheiro assim, então tivemos que cumprir a promessa de buscar o pastor Nuambo, o pastor Jeremias, e ele bem disposto a vir aqui a acudir o rebanho, cuidar do rebanho, e está disposto. É um jovem comprometido, dedicado. Penso que vai valer a conta. Nós todos vamos agradecer a Deus pelo trabalho que ele vai fazer aqui do cuidado do rebanho do Senhor. Muito bom.
E como minha recomendação, pastor e presidente da missão, aqui neste município automaticamente já está transformado em província, não é? Está já transformado em província e terão responsabilidade de termos mais pastores, porque é uma província, não é um município. E já pensaram até lá, porque já é um futuro breve, não falta muito, presidente. Já pensaram nesse sentido de ter mais pastores? Só para conseguir para nós entendermos que foi uma luta. E para os 10 ou 5 pastores, porque a província não terá só uma igreja. E já pensaram, já encontraram um meio termo para então resolver esse problema, para não passar muito tempo conforme passou esta igreja? Não, a questão não é encontrar meio termo. A questão é que na Bíblia, um pastor, uma ovelha. Nós entendemos uma igreja, um pastor. De momento, a província do Kazombo ou o município tem uma igreja, que é essa aqui onde estamos. As demais são salões. O pastor Jeremias, ora apresentado à igreja e à administração, ele vai trabalhar para desenvolver os salões para passar a categoria de igreja. Aí sim, teremos necessidade de enviarmos mais obreiros, porque se os 4 ou 5 municípios que compõem, das comunas que compõem, passarem a categoria de igreja, então haverá necessidade de se trazer mais um pastor para a divisão das tarefas, porque já o rebanho vai crescendo. Quando cresce o rebanho, requer o cuidado de mais um pastor ou mais 2 pastores. Certamente. Muito obrigado. Sei que já estamos no fim, presidente, estou a te cansar, mas última pergunta. A missão tem um projeto especificamente para o Alto Zambeze? Temos um projeto, sim, temos um projeto. Quando o presidente cá esteve, nós não prometemos, mas temos um projeto. Estamos olhando para a Igreja Central, precisamos condicionar a Igreja Central no que tange ao teto. Precisamos de dar uma roupagem para que ele tenha uma outra imagem e vamos trabalhar junto à igreja e à missão para ver como trabalhar e encontrar uma solução para o teto. Essa é a nossa preocupação quando olhamos para a igreja que vai ser a igreja sede da província do Mochico Leste. Okay. E além dessas questões, pastor, faltou uma que era necessário e o Remy não fez a pergunta? Sim. Eu penso que sim. O nosso prato, a nossa praia é evangelismo. Temos um projeto que você não fez pergunta e eu vou mostrar. Junto com o pastor nós vamos trabalhar para aqui esboçarmos o projeto Kazombo para Cristo. Kazombo para Cristo vai trazer aqui em cima de 6, 5 ou 4 pastores para dinamizar esses municípios, os salões, para que elas possam crescer e atingir a categoria de igreja. Isto está na carteira do pastor Jeremias. Isso será feito. A existência da igreja, o objetivo é fazer com que o evangelismo seja a veia goleadora, dominante e principal da igreja. Não temos outro trabalho senão focarmos-nos na unidade e foco na missão. Mas é para quanto tempo isso? O pastor precisa só de reassentar. Eu não gosto de promessas, porque depois você vai me cobrar através disso. Não, o presidente falou daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, passaram os 3 meses, não estamos a ver nada. Eu prefiro deixar essa resposta para o pastor. Ele, quando apresentar o seu programa, penso que estará plasmado esse projeto Kazombo para Cristo. Muito obrigado, presidente. Deus abençoe. Muito bom. Então, esta foi a conversa com o presidente da missão, né? Era necessário falar com ele, graças a Deus deu-nos uma explicação ampla. E então se inscreva no canal do Remy Facto, ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo do canal.